Olá, jovens! Sejam muito bem-vindos ao curso aí de Física do primeiro ano. É aqui no primeiro ano que nós iniciamos a nossa viagem nessa fantástica ciência aí chamada Física, tá certo? Então, a Física, pessoal, nós vamos estudar vários tipos de fenômenos. Bom, e quem vai estar com vocês nessa viagem no mundo da física? Somos nós, professores aqui, ó. O meu nome aparecendo na telinha. Também temos o nosso professor Décio e eu vou fazer uma apresentação nossa para vocês, tá? Vamos lá? Olha só. Então, pessoal, na nossa primeira aula de física, para começar, vamos apresentar aí os professores aqui, ó. A professora que vos fala, a professora Deise Silva Lima, tá bom? O meu curso, a minha habilitação é em física, tá bom? Fiz pela Universidade daqui de Rondônia, ok? Também fiz especialização no IFRO e também fiz mestrado em ensino de física pela Uni. Também tem, olha só, que vocês vão ver na próxima aula o grande professor Décio Gomes Marques. Ele também é licenciado em física, tá certo? Ele também aí, ó, foi meu colega de mestrado, tá? Em física também. E também, pessoal, bacharel em engenharia. Então, essa dupla aqui de professores vai estar com vocês, tá certo? No curso de física, tá bom? Então, venham aqui comigo, pessoal, olha só. Então, nós vamos ver, né? Vou ficar aqui acompanhando junto com vocês, tá? Vou fazer isso muito nas nossas aulas, ok? E o que nós vamos estudar em física? Pessoal, física é o ramo aí das ciências da natureza que estuda os fenômenos, tá? Então, todos os fenômenos relacionados à natureza é estudado aqui em física. Então, a gente estuda movimento, a gente estuda comportamento da luz, comportamento das ondas, tá certo? Então, tem várias coisas aí que é estudada na física, tá bom? E nós vamos começar aqui pelo seguinte, pessoal, olha só, nossos conteúdos aí de física do primeiro ano. No primeiro ano, basicamente, a gente estuda o quê? Mecânica. Mecânica de automóveis, pessoal, será que é mecânica de automóveis? Não, pessoal, a mecânica é um ramo da física que estuda movimento, tá certo? Então, todos os movimentos aí são estudados na mecânica, tá? Então, no primeiro ano, na nossa primeira unidade, a gente estuda a história da evolução da física, grandezas de unidades de medida, potência de ideias e suas operações. Isso também é bem similar lá à matemática, tá? Algarismo significativo, tá bom? A gente vai começar a entrar em movimento lá no movimento uniforme. E antes disso, a gente estuda geralmente essas outras coisas, até para poder entender melhor, tá certo? Movimento uniformemente variado e também queda livre, que é uma forma de movimento na vertical. Então, a nossa unidade 1, nós vamos contar com esses conteúdos aqui. Fechadinho, beleza? Nós vamos falando aí durante a aula, tá? Mas, pessoal, vocês acham que física sempre foi física? Ah, como assim, professora? Será, pessoal, que física sempre teve o nome física desde o início? Eu acho que não, né? Então, para entender isso melhor, a gente vai falar um pouco de história e evolução da física aqui para vocês. Então, nosso conteúdo, a gente tem história e evolução da física aí, os ramos da física e a física do dia a dia, tá? Até você já escutou nomes aí mais famosos, né? Stephen Hawking, Albert Einstein e entre outros, né, pessoal, físicos. Mas desde a antiguidade, lá com os filósofos naturais, nós temos que a ciência era estudada, tá? Então, antes nós tínhamos os filósofos naturais, então você pode ver muito isso lá em filosofia, por exemplo, com o professor Hélio, que a gente tinha os filósofos naturais. E esses filósofos estudavam os fenômenos, né? Então, eles eram ditos, né, filósofo grego, matemático, filósofo natural, que estudava aí, certo? Os fenômenos, tá bom? E com o tempo a gente teve a separação aí dos ramos da ciência. E, pessoal, quando você estuda física, a gente tem que lembrar de uma coisinha. Olha só, lembre-se, uma mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. E quem disse isso foi Albert Einstein, tá? Nós vamos ver sobre ele bem lá para frente, tá bom? Então, a física é para a gente abrir a mente ao estudo dos fenômenos, a novos conhecimentos e as novas descobertas também, tá?
E como nós estávamos conversando aí, o que a física estuda? Bom, a física estuda, pessoal, muita coisa. Então, pensou em fenômeno, pensou em física, tá certo? Então, a física, ela identifica um problema, ela vai estudar e buscar o quê? A solução daquele problema, ela vai buscar explicar aquele problema para você, tá certo? Então, no nosso mundo fascinante aí da física, nós vamos estudar muitas coisas, tá? E como eu falei para vocês, a gente estuda fenômeno. E fenômeno, pessoal, isso a gente viu lá em química também, ou vocês vão ver em química, tá certo? Sobre a matéria. Nós vimos que a matéria, ela é composta por pequenas partículas que nós não conseguimos ver, mas elas estão lá. E essas partículas, elas estão em constante movimento, elas estão em constante mudanças e com isso a gente consegue observar os fenômenos da natureza, certo? Então a física, ela estuda o quê? A matéria, tá certo, pessoal? Então a física aí, ela vem estudar a matéria. E de que forma ela vem estudar essa matéria? Ela estuda aí, ó, no seu nível molecular, tá? Vou até colocar uma moléculazinha de acetona aqui para vocês, tá bom? Ela também estuda aí, ó, nos níveis nuclear e subnuclear, né? Por exemplo, a física quântica estuda os fenômenos subatômicos da matéria. Então, é física também, tá certo? E a gente também tem, ó, atômico e subatômico ali, tá certo? Nuclear e subnuclear também. E tem aí a física nuclear. Então, a gente tem a física quântica, tem a física moderna, tem a física nuclear, tem a física clássica, tá certo? Tem a física ótica, então todos os fenômenos relacionados aí, a gente estuda dentro de física, tá bom? Então a física estuda a matéria e os fenômenos relacionados à matéria. Fechadinho, jovem? Entendido? Então vamos continuar, tá certo? Se a física estuda a matéria, estuda os fenômenos relacionados à matéria, logo a física estuda a organização dessa matéria. Tá? De que forma a gente pode estudar, então, essa organização, meu jovem? Olha só, a gente pode estudar essa organização aí, ó, no nível sólido, tá certo? Então, as moléculas, elas vão se agrupar de uma certa forma, então a gente tem o estado sólido. Ela também estuda o estado que líquido, tá certo? Então as moléculas ficam se agrupadas aí de outra forma para a gente ter o estado líquido, certo? A gente também tem o estado que gasoso, certo? Nós vamos ainda entender no nosso curso de física do ensino médio como é que funciona isso, tá? Em química também a gente vê, né? Já que química também é uma ciência da natureza. E também, pessoal, já ouviram falar em plasma? Tá? Então a plasma, olha só, o plasma também é um estado da matéria e pode ser estudado também, tá certo? Então estuda aí o nível plasmático, tá? Entendido isso? Ok? E pessoal, a gente vai aprender também o seguinte, a física estuda fenômenos, estuda a matéria, estuda os estados da matéria, tá certo? E essas moléculas, elas estão em constante movimento e elas vão se chocar. E daí a gente também vai estudar as interações entre as moléculas. Sabe o que é interação em física? Isso vocês vão ouvir muito aqui. Interação em física é força. Então, a física estuda as forças fundamentais da natureza também, tá certo? E quais são elas? Vocês sabem de alguma? Olha só, eu vou colocar aqui para ver se alguém acerta, tá certo? A gente tem a força da gravidade, ok? Força de atração é exercida por todas as partículas do universo, tá? Quando alguém fala para vocês, nós estamos sob ação da gravidade, é porque nós estamos submetidos à ação da gravidade, isso a gente vai estudar lá em queda livre, tá? A gente também estuda a força eletromagnética, isso é mais lá no terceiro ano do ensino médio, que é a eletricidade e o magnetismo e as suas interações, tá bom? E essa força é que liga os elétrons aos núcleos, tá, pessoal? Isso a gente vai ver lá
no terceiro ano, tá bom? Tem também a força de interação forte. A força de interação forte que ela mantém a coesão do núcleo, ou seja, ela mantém a união das partículas no núcleo, tá bom? E também nós temos a interação fraca. Ela tem esse nome porque ela é responsável pela desintegração de certas partículas e da radioatividade. Isso aqui a gente estuda lá no terceiro ano também, na parte de física nuclear. Então, vocês viram o tanto de coisa que a física estuda? Então vamos continuar. Olha só, pessoal, nós estamos falando o quê? A física, ela vinha da filosofia natural, certo? Então é muito comum quando você está estudando filosofia, você também estudar a origem da física, tá certo? Então pode-se traçar a história da física a partir do momento em que a humanidade começou a ver e analisar os fenômenos naturais de modo que racional, certo? Ah, se isso aqui acontece, é porque acontece por causa de alguma coisa. O que causa o acontecimento disso daqui? Será que eu posso prever como será daqui a um tempo, certo? Será que eu posso prever para planejar? De que forma isso acontece? Por que acontece? Então a física, ela vem desses questionamentos. A partir do momento que a humanidade começou a observar os fenômenos e querer explicação para eles e a buscar essas explicações, a gente tem aí o quê? A física, tá certo? Então, pessoal, a física ela vai ser o quê? A ciência das propriedades da matéria e das forças naturais. Então, falou em matéria, falou em fenômeno, falou em interação das matérias, que é a força, a gente tem o quê? A física. Entendido isso, jovens, fechado? E a gente pode falar o T também, que o objetivo comum originalmente era compreender a origem e a constituição do universo. Então o homem, ele sempre em sua história, né, em sua natureza, buscou compreender a origem e evolução do universo, tá certo? A gente tem uma ciência também que é a cosmologia, né, que estuda essa parte aí, tá? Então, olha só, com a introdução da investigação, da experimentação e a aplicação do método matemático, houve a distinção entre a física, a filosofia e a religião. Como eu falei para vocês, tudo antes era filosofia natural, tá certo? A religião, ela vem na parte de falar que aquilo acontece por causa, vamos dizer assim, de forças divinas e de forças superiores, tá? Mas quando a gente faz a separação entre a parte matemática e a parte da fé, vamos colocar dessa forma, aí a gente tem a física. Por quê? Porque a física ela vem quantificar. Tá? Então, se você tem a velocidade de um veículo, qual vai ser a velocidade dele daqui 1 hora, por exemplo, daqui 10 segundos, a gente vai colocar a parte matemática, tá? A densidade do objeto tem a ver com a massa, tem a ver com o seu volume. O porquê que determinado fenômeno ocorre na natureza. Então, a gente quantifica, que é a parte o quê? Matemática, certo? A gente tem uma explicação para aquele fenômeno. Então, a gente vai distinguir a física da filosofia e da religião, tá certo, pessoal? Por causa disso daí, tá? Então, a física necessariamente ela se desenvolve pelo quê? Pela necessidade do homem e fazer as explicações dos fenômenos e a manipular esses fenômenos em benefício próprio, tá certo? Então, a gente tem aí, ó, em função da necessidade do homem, tá certo? De conhecer o mundo natural, de controlar, como eu falei para vocês também, e também de reproduzir as forças da natureza em seu benefício, tá? Isso a gente tem o que, pessoal? Em consequência disso, a tecnologia. Então, toda a tecnologia que nós temos, né, equipamentos médicos, equipamentos de comunicação, tá certo? Outras tecnologias de tratamentos, tá? Tecnologias de máquinas, ok? Tecnologia no transporte, tudo isso veio do desenvolvimento da física. E outro ramo que a gente tem a partir disso, né, que surgiu bem depois, é a engenharia, que trata especificamente de certos ramos, tá? Que é uma separação ainda maior, que tem uma especificidade maior. Mas tudo o que vem da física, todos os avanços tecnológicos, né, pessoal, vem da física, tá certo? Entendido isso? Então, tudo que é relacionado à questão da matéria, você tem o fogo, o carvão, o petróleo, a energia térmica, foi todos os avanços, né, que nós temos por causa aí do estudo e manipulação da matéria, tá certo, pessoal? Ou seja, o fenômeno ocorre
O que nós podemos fazer disso em nosso favor, em nosso desenvolvimento, né? Então a gente tem aí a física, tá? Aqui, olha só, eu coloquei o fogo, né? A gente colocou ali a extração de carvão, de petróleo, certo? Aqui é uma plataforma aqui no final, tá bom? Entendido isso? A manipulação também, pessoal, da matéria permite o quê? As transformações de energia. Então a gente tem vento, energia eólica, meios de transporte. Então, o estudo da física possibilitou todos esses avanços aí para nós, tá? Até lá nas grandes navegações que você estuda em história, até se entender como realmente, né, se dava o formato da Terra, como se dava o formato da navegação, como poderia se navegar, isso quando foi descoberto também foi um avanço aí para a expansão marítima, tá? Então a física ela tá bem ligada com filosofia, em questão histórica, com a própria história, também com a geografia, né, pessoal? Quando a gente vai explicar as questões climáticas, tá? Então tem física aí por trás aí envolvida. Se tem fenômeno, tem física. Entendido isso? Fechado? E aqui, olha só também, ó, a partir do momento que nós começamos a entender o que são ondas eletromagnéticas, que elas vêm do Sol, a gente também pode entender a questão da energia solar, tá? Dos painéis solares. Então também vem por causa aí do estudo da física. Então, pessoal, nós vimos o tanto de coisas legais que a gente tem aí estudando física, tá? Mas vamos falar um pouquinho lá na antiguidade. A gente começou, veio para a tecnologia, para a evolução, agora vamos dar uma voltadinha lá para a física na antiguidade. Tá, pessoal? Eu falei para vocês que tudo era filosofia natural, filósofos naturais. Não é verdade? Mas como é que era lá na antiguidade? Lá na Grécia, tá? Deixa eu colocar aqui para vocês, ó. Ah, aqui é o do Sol, né? Que eu estava falando de energia solar. Olha, eu tinha colocado aqui especial, tá certo? Energia mecânica, né, gente? Coloquei também no slide anterior, certo? Que é movimentação das águas e tudo mais, né? Usinas hidrelétricas são por causa aí da energia mecânica, tá bom? Bom, pessoal, lá na antiguidade a gente tem o seguinte, lá na Grécia, né, tudo que a gente, vocês vão ouvir falar muito, assim, era grego, filósofo, lá na Grécia, então os gregos, eles são, assim, pioneiros em questão de estudo que nós temos aí escrito nas versões históricas, tá? Então é na Grécia Antiga que são feitos os primeiros estudos científicos sobre os fenômenos da natureza, tá certo? Surge então, como eu falei para vocês, os filósofos naturais interessados o quê? Em racionalizar o mundo sem recorrer à intervenção divina. Ou seja, eles queriam ver um fenômeno e explicar o porquê que aquilo ocorre, tá? Primeira teoria atômica, pessoal, o que eu falei para vocês? Tu tem um átomo, o átomo constitui o quê? A matéria. Certo? Então esses átomos, que estão essas pequenas partículas que você não consegue ver, ninguém consegue ver, constituem a matéria, certo? Ah, mas sempre, o pessoal sempre sabe como é um átomo. Não, pessoal, isso foi de estudos e estudos. Então, o primeiro modelo atômico do universo é formado de átomos e vácuo. Os átomos são infinitos e podem ser cortados ou divididos. São sólidos, mas de tamanho tão reduzido que não podem ser vistos. Estão sempre se movimentando no vácuo, tá? Então, pessoal, lá em 500 a.C., 370 a.C., formular isso daqui que hoje parece simples, era um grande avanço. E também, por ser algo desconhecido, também tinha resistência, tá? Aristóteles, pessoal, o Aristóteles, ele também é considerado aí, tá? Um físico, tá certo? Ele é grego, né, gente? Então, é com Aristóteles que a física e as demais ciências ganham um maior impulso lá na antiguidade, tá? Então, Aristóteles, vocês já devem ter visto muito falar em filosofia. Se não viram filosofia, vocês vão ver ainda, tá certo? Então, Aristóteles, ele dá um pontapé para a questão da física como ciência lá na antiguidade, tá certo? Isso lá em 384 e 322 a.C., tá certo, pessoal? E entendido isso? Bom, movimentos que podem ser atribuídos lá a Aristóteles. Suas principais contribuições para a física foram as suas ideias sobre o quê? Vamos lá. A gente tem a parte aí, ó, de movimento. Ele fala que o cosmos é um enorme, porém finito círculo onde existem 9 esferas concêntricas girando em torno da Terra.
que se mantém imóvel no centro delas. Então, Aristóteles, ele introduziu o modelo geocêntrico, a Terra no centro e o Sol e os demais planetas girando ao redor da Terra. Bom, nós não sabemos, né, hoje em dia, que não é assim, mas ele lá na antiguidade colocou a Terra no centro, tá certo? E fez essa ideia de modelo, tá, pessoal, do nosso sistema, ok? E também falou da gravidade. Queda de corpos pesados, chamados graves, daí a origem da palavra gravidade também. Ele fez aí o estudo, tá certo, pessoal? Bom, junto com Aristóteles, quem que nós podemos citar também? Tem aí o jovem, olha só, deixa eu colocar aqui, ó, Arquimedes, tá? Arquimedes também a gente vê falar lá em matemática, tá? Arquimedes descobre que os corpos flutuam, pois desloca um pouco de líquido para os lados. Então ele quis falar o seguinte, olha, quando você coloca uma esfera em uma bacia com água, por exemplo, ela só flutua porque a parte, vamos dizer assim, o espaço que ela está ocupando, aquela água que estava ali, é deslocada para os lados. Então ele colocou, tá? Então, quando você vai estudar geralmente filosofia ou história da física, tu pensa assim, poxa, são coisas tão assim simples, né? Mas, pessoal, naquela época não era. E devido a esses pontapés iniciais aí, é que a física começou a ganhar mais destaque, tá? Pessoal, olha só. Palavra de Arquimedes, tá certo? O parafuso de Arquimedes é capaz de elevar água eficiente. Ó, vou colocar aqui para vocês aqui, ó, bonitinho, olha só. Olha o que ele fez ali, tá vendo? Ó, bonitinho, uma alavanquinha. Se você rodasse essa alavanquinha, a gente ia conseguir deslocar água, tá, pessoal? Então, bem antigamente não era comum pessoas que estudavam ciências, que construíam as coisas. Então, quem construía acabava ficando aí mais em destaque, tá certo? Conta-se que que de seu estudo sobre alavancas, o Arquimedes falou o seguinte: dê-me um ponto de apoio e moverei o mundo. Já ouviu essa frase em algum momento, né? Eu lembro que quando eu estudava, a gente fazia a blusa do terceirão, não vou falar quando, né, pessoal? Lá em 2007, eita, falei, né? A gente sempre usava essas frases, né? Então a gente costumava usar essas frases na blusa, mas a gente às vezes não sabia de quem era, de onde vinha, até ouvir o nome, né? Então quando eu comecei a estudar física e tudo mais, dentro do curso de física, eu fui realmente conhecendo, né, esses grandes nomes aí da física. Então esse dê-me o ponto de apoio, moverei o mundo é do Arquimedes. Então se você já ouviu, se você já usou essa frase aí, saiba que é dele aqui. Tá certo? Entendido isso, pessoal? Outro grande nome da física que nós vamos ouvir falar muito no nosso aqui curso de física, principalmente do movimento, é o quê? Galileu Galilei, tá, pessoal? Galileu Galilei, italiano, tá certo? Ele já veio defender aí, depois de Nicolau Copérnico, o sistema heliocêntrico, né? O Sol no centro e o planeta, a Terra e os demais planetas girando em torno do Sol, tá? Nessa época, né? Por causa da questão da religiosa, por ser muito forte, né? Por ter esse pouco estudo em relação a isso também, ele sofreu aí grande resistência, tá, pessoal? Por seus modelos, tá certo? Considerado aí o primeiro físico em seu sentido moderno, adotando a matemática como a principal ferramenta, tá, para comprovação dos seus estudos. Em 1589 chega à conclusão que todos os corpos caem numa mesma velocidade independente do seu peso, né? Ele tem até uma experiência, a gente vai estudar isso lá em Queda Livre, que vocês vão poder observar. E depois dele, gente, veio o cara que escreveu leis. Ele sozinho, pessoal, sozinho, escreveu todo o cálculo integral e diferencial, certo? Que ainda hoje é usado. O nome dele é Sir, que era o título que tinha, né? Senhor Sir Isaac Newton. Quem já ouviu, pessoal, falar de Newton, né? Já ouviram aquela que o pessoal fala, olha, a lei do retorno, tudo, né? Tudo que vai e volta na vida e tudo mais, e todos aqueles memes relacionados à lei do retorno, já ouviram? Olha só de quem é aqui? Isaac Newton, lá na sua terceira lei de Newton, que fala que toda ação, né, tem correspondência aí uma reação de mesma intensidade e sentido que oposto.
tá certo? Então é ele, Isaac Newton, tá? Lá em 1666, chega à conclusão que a luz é formulada pela junção das cores fundamentais. Então ele estudou ótica, estudou movimento. Sabia que a mecânica também é chamada de mecânica newtoniana? Então, porque isso, toda a base de estudo do movimento, pessoal, é graças a quem? A Isaac Newton. E ele também tem aquela frase, se longe cheguei, foi porque estive apoiado sobre o ombro de gigantes. Quem já ouviu essa frase? Também, certo? É do físico aqui, Isaac Newton. Tá bom, pessoal? Ok? Também temos, olha só, o Isaac Newton em inglês, né? E durante uma grande pandemia que teve na época em que ele vivia, né, ele ficou isolado, ele criou todo o cálculo diferencial integral, estudo de cores e tudo mais, acredita? Ele produziu muita coisa, tá certo? Também nós temos aqui, ó, quem já viu essa foto, eu vou até colocar aqui, ó, foto famosa, né? Esse físico aqui com a linguinha para fora, né, pessoal? É quem? Albert Einstein, tá? Um físico alemão que em 1905 desenvolve a teoria da relatividade, no qual conclui que o tempo não é absoluto, tá? Então, se você já ouviu, gente, o tempo é relativo. Olha só aqui, quem provou o tempo relativo? Albert Einstein, junto com outros grandes nomes, tá certo? Também tem aqui, ó, Stephen Hawking, né, gente? Tem até um filme, A Teoria do Tudo, né? Que é em homenagem a ele aqui também, tá? Lá em 1974, descreveu um tipo de radiação que os buracos negros, em sua homenagem, foi chamada de radiação Hawking, tá certo? Belezinha, também aí um grande nome da física, como outros vários que nós temos também. Tá certo? Bom, a gente citou vários nomes importantes ligados à física. É claro que junto com eles tem mais nomes, tá certo? E aqui, pessoal, só para a gente fazer uma volta lá no início, antes de Galileu Galilei, a gente também tem outros nomes, como eu falei para vocês. Um deles aqui, ó, Johannes Kepler, tá certo? Ok? Ele fez aqui essa figura lindíssima que eu vou colocar para vocês, ó, bem matemático isso aqui, né? É um modelo sólido platônico de Kepler, tá? Do sistema solar, né? Ele fez dessa forma aqui bem bacana, tá? E nesse livro aqui, como eu falei para vocês, a ciência, né, que estuda a origem e evolução do universo, que é a cosmologia. Então, nesse livro dele, ele explica esse modelo, tá, pessoal? Outros nomes que a gente pode estar relacionado também, bom, quando a gente estudar física, tá? A gente vai ver muito nomes, principalmente quando se fala em modelos atômicos, tá? Na busca da eletricidade a gente vai ver vários nomes, vou colocar dois deles aqui para vocês. Olha só, a gente tem aí o Benjamin Franklin, que ele fez o experimento, né? Ele estava num dia de tempestade, né, pessoal? Aquelas tempestades lindas com vários raios, relâmpagos, trovões. Ele foi empinar a pipa, colocou uma chave na linha, né? E foi empinar a pipa e fez um aparato que ele queria capturar um raio. Não façam isso em casa, né, pessoal? Ele fez aí, tá certo, o experimento, sobreviveu, né, para contar aí o resultado, tá certo? E é um grande nome da eletricidade também, tá bom? Quando a gente fala também em modelo atômico do átomo, tem também o Joseph John Thomson, isso você vai ver muito em química, né, os modelos atômicos, em física também tem, tá certo? Ok? Ele descobriu, o que ele descobriu? Um corpo menor do que o átomo de hidrogênio que dominou corpúsculos, né, pessoal? Então, na busca de entendimento de como é constituída a matéria, a gente tem que a física tem uma história riquíssima. Até ter hoje uma área para isso, que é a física de partículas, onde você coloca lá todas as partículas que foram criadas até agora, como é que elas servem e são classificadas. A gente começa lá em 1897 com Thomson e outros mais, né, que às vezes não estão na história, mas que também contribuíram, tá bom, pessoal? Então, com isso, a gente pode fazer o quê? A física é o quê? Parte integrante das nossas vidas. Se você, né, olha um tablet, olha um celular, assiste uma televisão, né, se você tem algum tipo de aparelho na sua casa, tá? Seja na alimentação ou outra coisa, a física está envolvida, tá certo? Então, e isso, como a gente colocou lá no início, na luta, né, pela sobrevivência, a gente teve o desenvolvimento dessa ciência muito bonita chamada física, tá certo, pessoal?
E isso começou, a gente pode falar o quê? Quando o homem pré-histórico usou uma pedra para abrir o crânio de um animal ou fez um arco para tirar uma flecha, ele estava incorporando conhecimentos de física. Ele sabia disso? Não, ele não sabia, mas ele estava, tá certo, pessoal? Então, toda vez que você pega algo na natureza, você usa aquilo em seu favor, né? Para a sua necessidade, para o seu desenvolvimento, você observa um fenômeno, por exemplo, quando começou-se a entender as estações do ano, como influenciava nas colheitas lá antigamente, o funcionamento também da bússola para as grandes navegações. Então, tudo isso, pessoal, é conhecimento físico que foi usado, tá, no desenvolvimento da humanidade. Mas não se enganem, a física, ela traz o uso consciente da natureza em nossa necessidade, não o uso desenfreado, tá certo, pessoal? E lá na teoria da relatividade, publicada por Einstein, provou uma verdadeira revolução no campo científico. Quem já viu essa equação aqui, ó? Eu até coloquei aqui. No meu terceiro ano, pessoal, essa equação estava na blusa. A gente pegou uma blusa roxa e fez essa equação bem aí. E ela fala o seguinte: a energia é igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado, tá certo? Entendido isso? E as mais enraigadas certezas baseadas aí na lei da mecânica de Newton passaram a ser revistas, tá? A partir desta bela equação aqui. Mas isso a gente vai estudando durante o nosso curso de física, no primeiro, no segundo e no terceiro ano, tá certo? Pessoal, de lá para cá os avanços foram enormes. De que forma, professor? Ó, eu já falei vários para vocês, né? Vamos lembrar aqui, quando a gente fala aí de obtenção da energia a partir da desintegração atômica, a gente tem as usinas nucleares, né? Que tem que ter aí um grande cuidado, né, gente, na manipulação, satélites, certo? Viagens espaciais, avanços de internet, né? Então, tudo isso são aí ao desenvolvimento da física. São alguns dos resultados mais conhecidos do progresso recente da física, tá certo? Entendido isso? Então, vamos dar uma olhadinha nos ramos? Falei para vocês que estuda várias coisas, mas como é que a gente pode realmente separar para não se confundir? Eu vou mostrar para vocês. Pelo fato de estudar os mais diferentes fenômenos, como eu falei, a física se tornou uma ciência ampla e assim precisou ser dividida em ramos diferenciados. E eu vou falar para vocês que nós temos basicamente o quê? 6 ramos, tá? Então vou colocar uma árvore, que é a física, e vou colocar os ramos para vocês, tá? Então vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Vamos lá ver, ó. Nossa árvore tá aqui, tá certo? Vamos ver os ramos? Ó, a gente começa aqui pela mecânica, que é o ramo da física que estuda os movimentos, tá certo? A gente tem, pessoal, a termologia, aí já vai para a parte do átomo, estuda o quê? Os fenômenos relacionados ao calor, ou seja, quando a matéria é submetida à diferença de temperatura, termologia. A gente tem movimento ondulatório. O movimento ondulatório ajuda o quê? A entender como as ondas funcionam, ondas sonoras, certo? Ondas eletromagnéticas, tá? A gente estuda aí dentro. Eletricidade, pessoal. A eletricidade, ela estuda o quê? Como se faz a corrente elétrica? Como é dada a corrente elétrica? Tensão, potência, corrente elétrica, resistência, toda a parte de eletrônica básica, por exemplo, a gente estuda aí na eletricidade, tá? Ótica, pessoal. Ótica é o ramo da física que estuda todos os fenômenos relacionados à luz, tá? Então lá a gente estuda como é que se forma uma sombra, como é que se forma um eclipse, tá certo? A gente estuda lá também por que o arco-íris é feito, tá? A gente estuda lá também por que uma pessoa usa um tipo de óculos de grau, outra pessoa usa outro óculos diferente. Então, toda essa parte aí da luz e fenômenos relacionados, a gente estuda na ótica, tá certo? A gente também tem a física moderna. A física moderna, ela surgiu da necessidade, o quê? Ó, a gente começou a observar certos fenômenos que a física clássica não explica,
tá? Então a gente tem a física moderna, ou seja, tudo que é moderno após o que estava anteriormente é estudado aí. Então a gente estuda radiação de corpo negro, entra aí também, ó, questão da física de partículas, da mecânica quântica, tá certo? Então tem várias coisas que estão estudadas aí dentro. Belezinha, pessoal? E eu convido vocês, olha só, a rapidamente assistir essa matéria jornalística comigo, depois eu volto, tá? Para estudarmos a história da computação e da rede de computadores, precisamos fazer uma verdadeira viagem no tempo. Vamos começar? Ano de 5500 a.C., Mesopotâmia. Povos da antiguidade utilizavam o ábaco para a realização de cálculos. Ano de 1642. O matemático francês Pascal cria a primeira calculadora mecânica da história, a máquina de Pascal. 1946. Alan Turing desenvolve o Colossus. O criador focou sua pesquisa na descoberta de problemas formais e práticos que poderiam ser resolvidos através de computadores. Trabalhou durante a Segunda Guerra Mundial. Em 1946, foi criado o ENIAC, o primeiro computador digital eletrônico. A principal evolução dessa máquina é a computação digital. Com o ENIAC, a maioria das operações era realizada sem a necessidade de movimentar peças de forma manual. Em 1981, o IBM 7030 foi o primeiro supercomputador. Esta máquina executava cálculos na casa dos microsegundos, alcançando um novo patamar de velocidade na época. 1976, Apple I, considerado como o primeiro computador pessoal, acompanhava um monitor gráfico que exibia o que estava acontecendo no PC, desenvolvido pela Apple. Final dos anos 70 e início dos anos 80, utilizavam processadores 8086 da Intel. Depois deles, foram lançados o 286, 386, 486, Pentium, Pentium 2, 3 e 4, Core 3 Duo e i7. Anos 90 até os dias atuais. Atualmente contamos com smartphones e tablets que executam funções existentes nos computadores, com sistemas operacionais completos, câmeras, TVs e muito mais. Vejamos agora como surgiu a internet. Vamos começar lá no ano de 1605. 1605, Francis Bacon desenvolve o alfabeto binário. No ano de 1844, realizada a primeira transmissão de mensagens por telégrafo. Em 1946, é criado o ENIAC, o primeiro computador digital eletrônico. Pesava 30 toneladas e ocupava uma área de 180 metros quadrados de área construída. Em 1957, nasce a ARPA, Advanced Research and Projects Agency, agência que cuida da tecnologia nos Estados Unidos na Guerra Fria, com o objetivo de conectar os computadores dos seus departamentos de pesquisa. Em 1961, surge o desenvolvimento da transmissão de dados por pacotes. Em 1962, Licklider conceitua a chamada rede galáctica. Já em 1970, o termo internet é utilizado pela primeira vez por Vinton Cerf. Em 1971, vem a idealização do e-mail. A arroba é incorporada no ano seguinte. E no mesmo ano foi criado o primeiro vírus de computador, o Decrypter. Em 1973, acontece a primeira conexão intercontinental entre os Estados Unidos e a Noruega na Europa. Ano de 1977, criação do protocolo de transmissão TCP/IP. Em 1979, Kevin McKenzie começa a utilizar os emoticons. No mesmo ano, foi criada a Usenet, rede informal de compartilhamento de notícias e artigos. Em 1981 foi lançado o PC da IBM. Em 1989, Tim Berners-Lee propõe o sistema World Wide Web, o famoso WWW. Viu só quantas informações importantes? Bons estudos e até a próxima! Voltamos, pessoal! Vocês viram que bacaninha, né? Essa matéria que nós assistimos, ok? E o que a gente pode, para complementar, certo, a nossa aula aqui de hoje sobre o que estuda física? Vamos lá para o slide rapidinho, olha só. Então, pessoal, depois aqui, deixa eu passar, pronto! Pessoal, a física no dia a dia, olha só, vou colocar os esportes aqui para vocês, ó. Esporte, uma folha caindo da árvore, pessoal, será que tem relação com física? Tem, jovem, tem sim, tá certo? O nosso almoço, quentinho, temperatura,
Tem a ver com física? Também tem a ver com física, tá, pessoal? Então, estou colocando aqui, ó, vou colocar para vocês fatos do nosso cotidiano que estão relacionados com a física, não parece? Mas a temperatura de cozimento dos alimentos, será que qualquer temperatura vai manter a propriedade desses alimentos? Não, né? Então, a física também estuda isso daí, tá certo? Então, pessoal, esse que foi colocado aí são apenas alguns fatos. A gente tem diversos fatos, não apenas alguns dos eventos cotidianos que estão presentes aí nessas imagens, certo? A gente tem que tudo envolve física, tá? Porque é um erro achar que o estudo da física se resume unicamente aos cálculos e equações. A gente tem, na física, tem a parte matemática que é para você quantificar, é para você dar um valor numérico, tá certo? Então, a física usa da matemática para isso, para dar valor numérico às suas grandezas. É para quantificar o fenômeno. Belezinha, pessoal? A luz e o calor do sol são essenciais para a manutenção da vida na Terra. E a partir do entendimento desses fenômenos, como é que eles funcionam, a gente tem aí os outros grandes avanços, como nós conversamos aqui na aula, né? Os controles remotos usam radiação infravermelha para enviar os comandos aos aparelhos controlados por eles, né, pessoal? Quem tem, ó, um aparelhinho, não é verdade? Para poder controlar alguma coisa aí, tá certo? Como a gente colocou lá a foto de comida, né? A gente também tem um pouco aí da física na cozinha, não é, pessoal? Processos descritos pela chamada física quântica ocorrem no interior de computadores, tablets e smartphones. Então, a física... Olha só, pessoal, a física quântica está envolvida aqui, vocês sabiam? Pois tá, a gente vai estudar isso no nosso curso de física também. Tá certo? E dá para estudar física também quando observamos a diferença entre o alimento cozido na panela de pressão e outro na panela comum. Tem diferença, pessoal? Tem, né? Será que eu consigo cozinhar um feijão mais rápido na panela comum ou na panela de pressão? Isso também a física o quê? Estuda. Então vamos lá comigo. A física estuda todos os fenômenos da natureza e eu convido vocês nessa viagem comigo e com o professor Décio no nosso curso de física, tá bom? Até mais!